Oi, tudo bem? Então, conforme nós combinamos na última aula, eu vou fazer hoje um resumo dos 3 primeiros capítulos do livro Formação Econômica Brasileira, do Celso Furtado, ok? Então, bom, o capítulo primeiro, que fala da expansão comercial, à, da expansão comercial à empresa agrícola, diz aquilo que já até conversamos em sala anteriormente, que o processo de ocupação, de colonização portuguesa na América, ele não acontece conforme outros modelos anteriores na história. Como, por exemplo, ele cita até aqui o caso da Grécia, que os deslocamentos de população foram provocados por pressão demográfica. Né? Ele cita o exemplo da Grécia. Não é o caso aqui, tá? No caso aqui, ele está totalmente relacionado ao contexto do século XVI, final do século XV e século XVI, que é uma expansão mercantilista, em busca de riquezas, em busca de exploração econômica. Isso é um fato que a gente não deve esquecer, que a ideia de colonização moderna ela está relacionada à expansão mercantilista, à busca de novos mercados. Continuando aqui, vai falar também sobre a questão dos espanhóis terem achado logo riquezas, né, os primeiros frutos fáceis de colher, que nem o texto cita, né, que o ouro acumulado pelas civilizações pré-colombianas, né, no caso dos astecas e os incas, a prata e o ouro, vai ser o principal ativo que os espanhóis vão utilizar e vão buscar explorar isso de forma extrativista. No caso da ocupação portuguesa, não se encontra ouro. Então, inicialmente, eles até nem têm tanta preocupação em ocupar o território, justamente devido a não ter encontrado essas riquezas. Fala também que da necessidade, da pressão das outras nações europeias sobre a ocupação de território, porque só o território ocupado que poderia ser explorado. Então, a França, inclusive, né, na segunda metade do século XVI, vai buscar instalar uma colônia aqui na América. Isso gera uma pressão maior sobre os portugueses e eles acabam tendo que ocupar mais efetivamente o território. É interessante aqui, na página 17 e 18 aqui do livro, que fala, né, sobre essa questão de Portugal não ter achado riquezas, necessitava de encontrar uma forma de riqueza exploratória aqui no território. Aí eu vou ler aqui literalmente o que está escrito. Coube a Portugal a tarefa de encontrar uma forma de utilização econômica das terras americanas que não fosse a fácil extração de metais preciosos. Somente assim seria possível cobrir os gastos de defesa dessas terras. Este problema foi discutido amplamente e em alto nível com a interferência de gente como Damião de Góis, que viu o desenvolvimento da Europa contemporânea com uma ampla perspectiva. Das medidas políticas que então foram tomadas, resultou o início da exploração agrícola das terras brasileiras, acontecimento de enorme importância na história econômica, na história americana. De simples empresa expoliativa e extrativa, idêntica que na mesma época estava sendo empreendida na costa da África e nas Índias Orientais, a América passa a constituir parte integrante da economia reprodutiva europeia, cuja técnica e capitais nela se aplicam para criar de forma permanente um fluxo de bens destinados ao mercado europeu. Então, quer dizer, é interessante que mostra essa inovação de Portugal de buscar fazer uma empresa agrícola nos moldes do que se praticava na Europa, no empreendimento comercial. Não é só a ideia de exploração. A exploração econômica das terras americanas deveria parecer no século XVI uma empresa completamente inviável. Por essa época, nenhum produto agrícola era objeto de comércio em grande escala na Europa. O principal produto da terra, o trigo, dispunha de abundantes fontes de abastecimento dentro do continente. Os fretes eram de tal forma elevados, em razão da insegurança no transporte a grande distância, que somente produtos manufaturados e as chamadas especiarias do Oriente poderiam comportá-los. Ou seja, a empresa agrícola não estava relacionada àquelas ideias econômicas da época, que era assim, buscar coisas, produtos que gerassem
um retorno financeiro grande. Então a empresa agrícola normalmente não trazia esse tipo de ideia. Era só mesmo metais preciosos e especiarias, ou seja, produtos que tinham retorno financeiro grande na Europa. Então Portugal vai entender o açúcar como um produto capaz de gerar esses recursos. Aí é o que vai falar o segundo capítulo, né, que coloca que um conjunto de fatores particularmente favoráveis, né, leva que a Portugal entenda o açúcar como uma especiaria. E fomenta o desenvolvimento da indústria do açúcar, né, do engenho. Coloca ainda maior, fala sobre a experiência de Portugal das ilhas do Atlântico, sobre a produção de cana-de-açúcar e o refino do açúcar. Também vai colocar que Portugal já vinha até inclusive ocupando mercados de cidades italianas através do comércio do açúcar também. E fala sobre a participação dos holandeses, né? Aqui na página 20 vai falar, a partir da metade do século XVI, a produção portuguesa de açúcar passa a ser mais uma empresa em comum com os flamengos, inicialmente pelos interesses da Antuérpia e seguido pelos de Amsterdã. Os flamengos recolhiam o produto em Lisboa, refinavam e faziam a distribuição por toda a Europa, particularmente o Báltico, a França e a Inglaterra. Então vai falar sobre essa associação dos portugueses e dos holandeses na comercialização dos produtos, né? E continuando, né? Não somente com a sua experiência comercial contribuíram os holandeses. Parte substancial dos capitais requeridos pela empresa açucareira viera dos Países Baixos. Existem índices abundantes de que os capitalistas holandeses não se limitaram a financiar a refinação e comercialização do produto. Tudo indica que capitais flamengos participaram do financiamento das instalações produtivas no Brasil, bem como no da importação da mão de obra escrava. Isso é muito interessante, porque esse financiamento dos holandeses tanto vai para a construção dos engenhos, mas também para a aquisição da mão de obra escrava africana. Aí continuando, né, a gente já pode partir para o capítulo 3, que vai falar do monopólio, né? Então esse monopólio ele vai mostrar as razões desse monopólio ter sido português nesse consórcio junto com os holandeses, e vai estendendo até ele falar que quando vai começar a acontecer a crise. Já vinha acontecendo uma crise na Espanha em relação à superprodução, superextração da prata e do ouro, e essa crise vai começar a acontecer também no caso da América Portuguesa, tendo em vista a questão da União Ibérica, que vai ser um conflito entre a Holanda e a Espanha, que a gente vai ver no próximo capítulo, quando a gente estiver falando da desarticulação do sistema. Tá bom? Então, dá uma lida no capítulo, vê suas dúvidas e em sala a gente vai conversar mais sobre isso aí. Forte abraço, até lá!